Olá meninos e meninas, eu sou Isabel. Orações reduzidas é o nosso prato do dia hoje. Bom, orações reduzidas só existem nas orações subordinadas. Então, a gente só pode falar de oração reduzida quando a gente estiver falando de período composto por subordinação, tá? Então, vocês viram lá uma oração reduzida, isso aqui está com uma cara de coordenada, não pode. Ou é oração reduzida, né, ou é oração coordenada, não pode. Então, vamos ver o que é esse negócio direitinho. As orações reduzidas são orações subordinadas que não iniciam por pronome relativo ou por conjunção subordinativa. Tá? Então, quando a gente fala de oração substantiva, a gente fala de conjunção integrante. Aquele que, às vezes até o se, o que começam as orações subordinadas substantivas, a gente chama de conjunção integrante. Então, eu quero que você me ajude. Esse que aí é uma conjunção integrante. O que pode ser pronome relativo também, né? Então, assim, o menino que eu vi, então, esse que está se referindo a menino, é um pronome relativo, é uma oração adjetiva. Ainda existem as conjunções que começam as orações adverbiais, né? Vou fazer isso ainda que você não queira, né? Então, ainda que é uma conjunção adverbial. As orações reduzidas, então, são as orações que não começam por nenhum desses conectivos, né? Ou conectores. Então, nem o pronome relativo, nem a conjunção integrante, nem as conjunções adverbiais começam as orações reduzidas. Além disso, o verbo empregado, ele vai ficar em uma das formas nominais. Isso é até uma coisa óbvia, né? Porque o fato de nós termos conjunção e pronome relativo obrigam a conjugação do verbo, a flexão do verbo. Se a gente não tem nada disso, se a gente não tem nenhuma conjunção, não tem nenhum pronome relativo, a gente também não vai ter flexão do verbo, tá? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. As orações reduzidas vão para uma forma nominal. O que é forma nominal? Gerúndio, particípio, infinitivo. Tá? As orações reduzidas ficam, então, nas formas nominais, já que elas não começam nem por conjunção e nem por pronome relativo. Tá? As orações subordinadas substantivas, por exemplo, só apresentam a possibilidade de redução para o infinitivo. Então, não existe oração subordinada substantiva de gerúndio. Eu vou fazer uma oração subordinada substantiva de particípio, de gerúndio. Não pode, não tem. Tá? Não tem. Então, oração subordinada substantiva só de infinitivo, só. E aí, de gerúndio e de particípio, aí a gente pode encontrar todas. Mas infinitivo, as substantivas, só de infinitivo. Tá? As outras, as orações adjetivas e as adverbiais, podem apresentar-se nas três formas. Você pode ter oração adjetiva reduzida de infinitivo, de gerúndio e de particípio. As adverbiais também. As substantivas não. Tá? Então, mostrando para vocês qual é a lógica dessa redução. Então, a gente tem três formas de organizar a frase. Uma é o período simples, com o sujeito, verbo, complemento. A outra é o período composto, com a oração desenvolvida. E a outra é o período composto com a oração reduzida. Então, vamos fazer esse caminho lógico. Olha só, nosso estudo é necessário. Então, eu tenho um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, né? Nosso estudo é o sujeito. Eu posso transformar esse sujeito em uma oração subordinada? Posso, substantiva. Isto é necessário. Então, eu posso fazer que estudemos é necessário. Então, eu transformei o meu termo simples em um termo oracional, em um sujeito oracional. E aí eu posso pegar esse sujeito oracional, tirar a conjunção dele e colocar no infinitivo. Estudarmos é necessário. Repararam? É uma oração, porque está conjugada, né? Nós estudarmos, tem sujeito. Não está começando com conjunção nenhuma, porque aqui eu tenho a conjunção que. Aqui eu não tenho conjunção nenhuma. Aqui eu estou com o verbo conjugado no subjuntivo.
Aqui não. Aqui eu tenho a forma de infinitivo, estudar, mais a desinência número pessoal. Então, essa oração reduzida aqui é apenas mais uma forma de escrever a ideia de que o estudo é importante. Eu posso fazer essa ideia com período simples, posso fazer essa ideia com a oração desenvolvida e posso fazer essa ideia com a oração reduzida. Então, são várias estratégias que a língua oferece para adequar o nosso pensamento, aquilo que a gente quer dizer, ao contexto de escrita, tá? Bom, então, primeiro, as orações reduzidas de infinitivo. Então, as de infinitivo, a gente pode ter as orações subordinadas substantivas, que só podem ser reduzidas de infinitivo, mas também a gente pode ter as adjetivas e as adverbiais. Então, olhem só. João espera. O que eu tenho aqui no João espera? Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo. O que vai ser a oração? Vai ser o complemento. Complemento de verbo eu chamo como? Objeto. Não começa com preposição, é objeto direto, tá? Então, essa oração aqui, melhorar cada vez mais, é o objeto direto. João espera, quem espera, espera alguma coisa, espera isto. Pronto. Já sei que essa oração melhorar cada vez mais é uma oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir pelo isto. E agora, qual é a classificação dela quanto à função? Complemento de verbo, objeto direto. Eu posso escrever essa ideia de uma forma reduzida, João espera melhorar cada vez mais, e posso escrever de uma maneira desenvolvida, João espera que ele melhore cada vez mais. Então, isso é uma coisa importante. Se existe redução, é porque existe a possibilidade de desenvolvimento, tá? Não existe oração reduzida que eu não possa desenvolver. Se eu não posso desenvolver a oração, é porque ela não está reduzida, não. Aquilo ali vai ser um advérbio, vai ser um substantivo, mas não vai ser oração. Então, toda oração reduzida eu posso desenvolver. Tá? A oração desenvolvida, ela não vem escrito nada, ela é uma oração, né, porque é o natural dela. A reduzida é que eu costumo informar. Então, qual seria a classificação dessa oração que melhore cada vez mais? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Como é que eu vou classificar essa daqui? Melhorar cada vez mais. Oração subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo. Tá? Mas não se preocupem com o cumprimento do nome, não. Se preocupem em saber que é uma oração subordinada substantiva, porque vocês podem substituir pelo pronome. Se preocupem em saber a função sintática, que ela é um objeto direto. E se preocupem em saber que existe a forma desenvolvida e a forma reduzida, tá? De infinitivo ali no caso. O outro exemplo. Aquelas pessoas, a pularem de alegria, comoveram-nos. Esse a pularem de alegria está no infinitivo, né? Pular mais a desinência número pessoal. E ela tem um sotaquezinho português, né? Porque a gente usa, nesse caso, o gerúndio. Aquelas pessoas, pulando de alegria, comoveram-nos, né? Só que existe a forma portuguesa de infinitivo. E aí a gente vai dizer que não existe a oração reduzida de infinitivo nas adjetivas, só porque a gente dificilmente usa? Ela existe sim, né? As pessoas podem usar se quiserem. Então, aquelas pessoas a pularem de alegria, aquelas pessoas que pulavam de alegria. Então, não é qualquer pessoa que está pulando de alegria e aí o pulando de alegria está servindo para especificar. Não é uma oração restritiva, é uma oração explicativa. Aquelas pessoas comoveram-nos, aquelas pessoas pulavam de alegria. Por isso, as vírgulas aqui são obrigatórias, porque a oração é uma oração adjetiva explicativa. Tá legal? E aí, reparem que eu posso desenvolver colocando o pronome relativo, porque esse que aqui não é igual a esse que aqui não, tá? Reparem que esse que, antes dele tem verbo. Esse que aqui, antes dele tem um antecedente, pessoas. Então, eu vou dizer, ó, as pessoas comoveram-nos, as pessoas pulavam de alegria.
Isso é o termo antecedente. Então, eu tenho o termo antecedente, tenho o pronome relativo. Tenho o pronome relativo, tenho oração adjetiva, separada por vírgulas, explicativa. E se estiver aqui no infinitivo, reduzida de infinitivo, tá? Agora, outras de infinitivo com um advérbio, né? Então, a gente viu uma substantiva, uma adjetiva e agora adverbial. Ao chegarmos de viagem, avisaremos, né? Então, a vírgula aqui marcando que a oração está deslocada, né? Está vindo antecipada. Então, olha, ao chegarmos, ó, chegar, forma de infinitivo, mais a desinência, número pessoal, mois. Então, é uma oração reduzida de infinitivo, tá? Lembrem-se de que a gente tem infinitivo pessoal e infinitivo impessoal, tá? O infinitivo impessoal é o substantivo. O infinitivo pessoal é esse das orações reduzidas. Ah, mas eu não aprendi isso. Procura a aula de infinitivo pessoal e impessoal que tem no site, tá? Então, infinitivo pessoal é o que é o infinitivo mais as conjugações, as desinências número pessoais. Então, ao chegarmos de viagem, avisaremos. Eu posso desenvolver quando chegarmos de viagem, assim que chegarmos de viagem, mal chegarmos de viagem, avisaremos, tá? Então, esse chegarmos aqui, vocês vão dizer, ué, mas o que mudou se a forma é a mesma? O que mudou é que aqui eu tenho uma conjunção. Se eu tenho uma conjunção, esse verbo está conjugado. Em que tempo, então, que é isso que é igualzinho ao infinitivo pessoal? Futuro do subjuntivo. Quando eu chegar, quando tu chegares, quando ele chegar, quando nós chegarmos. É isso aí, você está certo. Quando o verbo é regular, o futuro do subjuntivo é igualzinho o infinitivo pessoal. Como é que eu vou saber a diferença? Um está acompanhado com a conjunção, outro não, tá? Então, prestem atenção nisso. Quando eu tenho a preposição, eu tenho oração reduzida. Quando eu tenho conjunção, eu tenho a oração desenvolvida, tá bom? Então, é essa adverbial de tempo, né? Agora, as orações de gerúndio. As orações de gerúndio, a gente já sabe que não tem oração subordinada substantiva, né? Então, de gerúndio, a gente só tem as orações adjetivas e as orações adverbiais. Então, à tarde, Maria via as crianças brincando. Quer dizer, ela ficava observando as crianças que brincavam. Ela ficava observando as crianças brincando. Então, eram quaisquer crianças que ela observava? Não, eram as crianças que brincavam. Então, esse que brincavam, o quê? É pronome relativo, né? O antecedente é crianças. A oração é uma oração restritiva, pode vir na forma desenvolvida ou reduzida de gerúndio, tá? Pensando bem, ele tinha razão. Então, olha, caso se pensasse bem, ele teria razão. Então, o pensando bem, também aqui é oração adverbial com sentido de condição. Então, pensando bem, quer dizer, se a gente pensar melhor, se a gente pensar direito, não é que ele tinha razão? Então, a gente vai dar razão a ele se a gente pensar bem, se a gente pensar direito. Então, o pensando bem aqui traz a ideia de condição, né? E aí a gente vai substituir por uma conjunção condicional. As duas orações são orações adverbiais condicionais. E a de gerúndio está reduzida de gerúndio. Tá bom? Então, gerúndio, a gente pode encontrar orações adjetivas e orações adverbiais. Tá? Agora, reparem que um dos problemas das orações reduzidas é a ambiguidade. Por que vocês não devem, numa prova de segunda fase em que vocês vão fazer redação, por que vocês não devem usar as orações reduzidas? Porque elas são ambíguas.
Porque como elas não têm conjunção, nem tem o pronome relativo no começo, a gente não consegue definir com exatidão o sentido delas. E aí, se você está querendo dizer um sentido e a banca entender outro, aí a sua redação vai perder ponto à beça. Tá? Então, por exemplo, olha essa frase aqui. Maria surpreendeu-se com as crianças cantando. Olha como é que isso é ambíguo. Maria surpreendeu-se. Ela surpreendeu-se com as crianças cantando. Eu posso imaginar assim. Maria surpreendeu-se com as crianças cantando. Quer dizer, Maria surpreendeu-se com as crianças que cantavam. Né? Posso pensar. Maria surpreendeu-se com as crianças porque elas cantavam. Né? Maria não achou que as crianças estariam cantando e de repente as crianças começaram a cantar e ela se surpreendeu com as crianças cantando. E ainda eu posso imaginar, e é forçação de barra, mas até uma banca, né, mal intencionada pode fazer, pode até dizer que Maria que estava cantando. Maria surpreendeu-se com as crianças cantando, quer dizer, Maria cantou quando ficou surpresa com as crianças. Então, essas orações reduzidas, elas carregam muita ambiguidade. Numa prova de certo e errado, ou num concurso de múltipla escolha, vocês vão lidar com as possibilidades. Então, se tiver lá, por exemplo, com esse cantando, dizendo que aquele cantando lá tem base adjetiva, você testa, vê se tem. Né? Maria surpreendeu-se com as crianças que cantavam, porque se ela é adjetiva, ela pode ser desenvolvida com pronome relativo. Tá? Você testa. Deu, coube no contexto, então tá certo. Tá? Aquela oração tem base adverbial e sentido de causa. Antes de dizer se, mas eu acho que isso é adjetiva. Testa se pode. Maria surpreendeu-se com as crianças porque elas cantavam? Pode. Então, se pode, você não pode dizer que está errado. Você pode dizer até que não está inteiro o enunciado, porque é ambíguo. Se é ambíguo, podem as duas coisas. Então, um está certo, o outro está certo também. Você não pode dizer que está errado. Tá? Então, cuidado com essa questão da ambiguidade que existe nas orações reduzidas. E para terminar, a gente tem as orações de particípio. As orações de particípio, normalmente, são as adjetivas. Tá? Uma ou outra a gente vai encontrar como adverbial, mas na maior parte a gente vai ter as adjetivas. Da mesma maneira, a gente tem lá o gerúndio. Né? O gerúndio, na maior parte, são adverbiais, mas a gente pode encontrar umas adjetivas lá perdidas. Tá? Assim como as infinitivas, as de infinitivo são, na maior parte, as substantivas. Então, não é que seja uma coisa assim, válida para tudo, para todas as questões, não é? Mas existe um direcionamento de as orações reduzidas de infinitivo serem as substantivas, as de particípio, as adjetivas, e as de gerúndio, as adverbiais. Mas estou mostrando para vocês que a gente pode ter de todas, tá legal? Então, olha só, as flores do jardim, sempre cuidadas, eram lindas. Então, as flores do jardim, que sempre eram cuidadas, eram lindas, tá? Então, esse sempre cuidadas aqui, esse particípio, vai ser desenvolvido aqui com o pronome relativo que. Então, que sempre eram cuidadas. E como a gente está imaginando a oração explicativa, as vírgulas aqui são obrigatórias. Tá? Aí vocês podem dizer assim, mas eu não posso pensar que elas eram lindas porque eram sempre cuidadas e, na verdade, isso aqui não pode ser uma causa? As flores do jardim, porque eram sempre cuidadas, eram lindas. Não acabei de falar da ambiguidade? Pois é, poder pode. Eu selecionei esse sentido aqui, mas pode mesmo, né? Então, olha só, terminado o jogo, permaneciam no gramado. Ora, se terminou o jogo, o que a gente espera? Que as pessoas vão embora, que os jogadores vão para o vestiário, né? Mas, terminado o jogo, permaneciam no gramado, ou seja, embora
o jogo tivesse terminado. Permaneciam no gramado, os jogadores permaneciam no gramado. Aí eu tenho uma ideia de concessão. Embora, posto que, mesmo que o jogo tivesse terminado, os jogadores permaneciam no gramado. Está no particípio, tá? Não é muito comum, não, mas existe, então a gente tem que considerar isso, tá? E a questão da observação, de novo, em relação à ambiguidade. Olha só, decidido o assunto, fomos embora. Ó, decidido é particípio, né? Decidido o assunto, fomos embora. A gente não pode desenvolver de duas maneiras, dentro até das adverbiais mesmo. Ó, assim que decidimos o assunto, fomos embora. Então, o assim que é a ideia de tempo, né? Ou então, porque decidimos o assunto, quer dizer, já que tínhamos decidido, podíamos ir embora. Então, porque, já que, visto que, decidimos o assunto, fomos embora. Então, a oração de particípio também é dada às ambiguidades. Às vezes, a ambiguidade em relação dentro da mesma oração, do adverbial, mas o sentido diferente de tempo ou de causa, tá? Então, cuidado aí com as orações reduzidas, porque elas são dadas às ambiguidades. Mas o importante é vocês perceberem que o macete para descobrir o sentido delas, a classificação sintática delas, é desenvolver, tá? Para saber direitinho qual é a conjunção que estaria sendo omitida na forma reduzida, tá bom? Até já!